Saudações tricolores, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né, pessoal? Professor Humberto aqui na área para trazer informações daquele clássico de ontem que foi pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Em que o Fluminense do Maracanã venceu no placar de 3-1, tá certo? Diante do Corinthians. Eu vou te falar quem fez os gols, como foi a análise da partida no primeiro tempo, segundo tempo, o momento que foi a expulsão do jogador do Corinthians, enfim, e falar desse planejamento que o Zubeldia está fazendo para o Fluminense nessa temporada, tá bom? Então, pessoal, não sai daí não, fique comigo, que esse resumo e análise tática pelo professor Tricolor é logo depois da vinheta. Pois é, turma Tricolor, o Fluminense venceu o Corinthians no Maracanã pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A gente agora é o segundo na tabela de classificação, fica atrás só do Palmeiras, tá bom? Placar de 3-1, quarta-feira, dia 1º de abril. Mas é o dia da mentira, mas não foi mentira não, pessoal. 3-1 pro Fluminense, era para ser mais, tá bom? Vamos falar aqui de alguns aspectos importantes do primeiro tempo, do segundo tempo, né? Analisando cada momento do tricolor carioca, tá certo, pessoal? Domínio tricolor. O Fluminense controlou o jogo desde o início, aproveitando o mando de campo para se impor tecnicamente, com certeza, né? Buscando sempre as linhas avançadas e pressionando o Corinthians no seu campo defensivo, tá bom? Que foi os gols do Fluminense? Quem abriu o placar? John Kennedy, né? Que abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, após a assistência de Senna. Assim, é verdade, a assistência do Senna ele ganhou na raça do zagueiro do Corinthians, tá certo? Aí ele passa a bola para o John Kennedy, espera o goleiro, dá um tapinha de lado, dribla o goleiro e bate pro gol. O Gustavo, o zagueirão do Corinthians, quase tira, mas passa por entre as pernas dele, fazendo 1-0 o Fluminense logo aos 20 minutos. Depois, uma bela arrancada também, um contra-ataque também do Serna. O Serna bate pro gol, a bola bate na trave, e quem que chega para finalizar? Simplesmente o nosso grande Hércules, aqui de Teresina, Piauí, está fazendo uma bela campanha também no meio campo do Fluminense. Já é o terceiro gol do Hércules no Campeonato Brasileiro desse ano, tá bom? Então o Hércules fez o segundo gol do Fluminense, tá bom? E isso já foi no final do primeiro tempo, já nos acréscimos, tá bom? Bom, e o outro gol do Fluminense foi o Rodrigo Castilho, já no segundo tempo, quando ele entrou no lugar de Alqueno, marcou o terceiro gol para consolidar a vitória tricolor, ok? Bom, pessoal, e o gol do Corinthians foi através descontou com o André, né? Pelo Corinthians no fim da partida, tá certo? Até então estava 3-0, o Fluminense era para ter saído mais, mas preciosidade em algumas jogadas, às vezes, não foi concretizada em gol. Momento decisivo, um momento até polêmico, foi na hora da expulsão, né, do volante Alain, do Corinthians. No início do segundo tempo, o volante Alain, o Corinthians, foi expulso após fazer um gesto obsceno, né, em direção ao atacante Serna, e uma confusão que foi generalizada. Então, essa confusão aí, o VAR chamou o árbitro, né, seu Davi Lacerda, e verificou que o Alain fez gesto obsceno para o jogador, o Serna. Com certeza aí não é admissível uma situação dessa, e porque o Alain também já jogou no Fluminense, né, pessoal? Você vê uma situação dessa, e aí o árbitro não pensou duas vezes e expulsou o Alain. Com isso, o Fluminense ficou com 1 a mais na partida e começou a participar, a ter a domínio total das ações e articulações das jogadas do Fluminense, até a hora do terceiro gol, onde o Castilho entrou já nos minutos finais. Então, nessa partida também, pessoal, houve uma estreia por parte do time do Corinthians, foi do Jesse Lingard, pelo Corinthians, que entrou no intervalo. Esse que veio reforçar o Corinthians, que ele é inglês, tá bom? Então foi sua estreia. É uma estreia já com derrota, né? Bom, então o impacto da tabela com esse resultado, o Fluminense assumiu o vice-liderança do Campeonato Brasileirão. Já o Corinthians, pessoal, ficou na 11ª posição, aumentou sua crise
chegando a 8 jogos sem vitória na temporada. Aí a torcida vai, com certeza a torcida do Corinthians vai começar a cobrar a atuação do treinador do Corinthians, né? Tá certo? Vamos ver algumas coisas de estatística de bola do Fluminense, em que o Fluminense teve uma participação excelente em conclusões ao gol, né, pessoal? Tá bom? Então, mostra que o Fluminense, quando eu digo que o Fluminense tem um elenco fortalecido, tem um elenco conjunto, um elenco entrosado, principalmente esse trio, Martinelli, Lúcio e Hércules, isso é o trio tricolor formando esse tripé no meio campo, esse tripé que está entrosado, está unido, isso fortalece o elenco. Fora o Savarino, que também faz essa composição de um homem que joga também como se fosse um quarto meio campo, mas também chegando no ataque também, sua boa participação também. Bom, lembrando que o Fluminense precisa só ainda ter mais atenção na parte defensiva quando as bolas são cruzadas na área, né? Tá bom? Então, pessoal, aqui fica a minha satisfação. Com certeza o Fluminense fez um bom jogo diante do Corinthians e com isso é o segundo colocado na tabela de classificação. Palmeiras joga hoje e outros times para se quiser jogar também, mas com certeza o Fluminense foi a 19 pontos, são mesmo pontos do líder Palmeiras, tá bom? Então, se você gostou, dá o vídeo, dá o like, compartilhe e faça a sua inscrição, totalmente gratuito, tá bom? Saudações tricolores, bom dia.